Você já seguiu um conselho que fazia todo sentido. Veio de alguém que você respeita, alguém que passou por dificuldade, que construiu alguma coisa, que você olha e pensa: essa pessoa sabe o que está falando. Você aplicou, seguiu à risca, não questionou. E mesmo assim, o patrimônio não andou. Não porque você foi preguiçoso, não porque você gastou errado, mas porque existe um tipo de conselho que é genuinamente correto e que mesmo assim te mantém exatamente onde você está. Não é um conselho ruim disfarçado de bom. É um conselho bom aplicado na situação errada, no momento errado, pela pessoa errada. E o mais perigoso, como ele parece correto, você nunca para questionar. Ninguém questiona o que já foi validado. Ninguém revisa o que foi elogiado. E é exatamente aí que mora o problema. Porque enquanto você segue o roteiro que te ensinaram, trabalhando, economizando, fazendo o que parece certo, existe uma estrutura invisível consumindo o que poderia estar virando patrimônio. Neste vídeo, você vai entender por que 5 dos conselhos financeiros mais repetidos no Brasil podem estar atrasando anos da sua construção financeira. Não porque são mentira, mas porque ninguém te contou a parte que faltava. Então já comenta aqui embaixo. Vou questionar o que aprendi. Deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos minutos podem mudar completamente a forma como você enxerga os conselhos que você sempre acreditou. Antes de entrar em cada conselho, você precisa entender por que esse problema existe. Um conselho financeiro não nasce errado. Ele nasce de uma experiência real, de uma situação específica, de um contexto que funcionou para quem viveu aquilo. O problema começa quando esse conselho sai do contexto original e vira regra universal. É como uma receita médica. O remédio que salvou uma pessoa pode matar outra, dependendo do diagnóstico. Ninguém questiona isso na medicina. Mas em finanças, a gente engole conselho genérico como se fosse verdade absoluta. E tem um agravante. Quanto mais você respeita a fonte, menos você filtra a mensagem. Quando o conselho vem do seu pai, da sua mãe, de um chefe que você admira, de um amigo que parece bem de vida, ele deixa de ser analisado, ele vira crença. E crenças não são revisadas, são defendidas. É por isso que tanta gente inteligente, esforçada, disciplinada, chega em determinado ponto da vida com a sensação de que fez tudo certo e mesmo assim não avançou. Não faltou esforço, faltou questionar o mapa que alguém colocou na sua mão. E é exatamente esse mapa que vamos revisar agora, conselho por conselho. O primeiro é talvez o mais repetido. Quite tudo antes de investir. E faz sentido quando você ouve. Dívida é um peso. Juros corroem patrimônio. Por que investir se você está devendo? Quite primeiro, invista depois. Parece lógico. O problema é que esse conselho foi feito para dívida cara, para rotativo do cartão a 20% ao mês, para cheque especial, para empréstimo pesado que cresce mais rápido do que qualquer investimento consegue acompanhar. Mas quando você aplica esse conselho em qualquer dívida, incluindo financiamento de imóvel a 9% ao ano, ou dívida de custo médio que você consegue superar com bons investimentos, o custo é enorme, porque enquanto você passa 3, 5, 8 anos quitando antes de começar a investir, o tempo que você perdeu nunca volta. E tempo em investimento não é detalhe, é o próprio mecanismo. Quem começa a investir R$1.000 por mês aos 25, chega aos 45, num lugar completamente diferente de quem começou com R$2.000 por mês aos 35. O conselho certo seria: quite dívida cara. Invista em paralelo, quando o custo da dívida for menor do que o retorno esperado do investimento. O problema é que ninguém te ensina a fazer essa conta, mas esse é só o primeiro. O segundo é igualmente perigoso e veio de uma das maiores referências do mundo financeiro. Invista no que você conhece. Warren Buffett disse isso. É verdade que ele disse.
Só que Buffett disse para investidores profissionais com décadas de análise, equipes de pesquisa e acesso a informações que a maioria das pessoas nunca vai ter. Quando esse conselho chega na boca do brasileiro médio, ele vira outra coisa. Vira justificativa para manter dinheiro parado na poupança. Conheço o banco, sei que é seguro. Vira desculpa para não diversificar. Não entendo de ações, então não invisto em ações. Vira motivo para apostar tudo num setor só porque trabalha nele. Conheço essa área por dentro. O resultado? Uma carteira concentrada, pouco diversificada, muitas vezes mal remunerada, com a sensação confortável de que você está sendo prudente. Conhecimento é vantagem quando você realmente tem mais informação do que o mercado. Na maioria dos casos, o investidor individual não tem. E agir como se tivesse é o erro. O conselho certo seria: invista no que você estudou o suficiente para entender o risco. Conhecer superficialmente não é vantagem, é ilusão de segurança. Agora o terceiro, e talvez o mais difícil de questionar porque parece quase filosófico. Dinheiro não traz felicidade, não porque é mentira, mas porque é verdade pela metade, usada da forma errada. Dinheiro sozinho não traz felicidade, isso é real. Mas falta de dinheiro traz sofrimento concreto. E essa parte ninguém repete. O problema é que esse conselho, quando internalizado cedo e fundo, começa a funcionar como um freio inconsciente em qualquer ambição financeira. Você começa a associar querer dinheiro com superficialidade. Começa a sentir que se importar muito com patrimônio é sinal de que você perdeu o foco no que realmente importa. Começa a normalizar dependência financeira como se fosse humildade. E aí, o dinheiro para de ser ferramenta e vira tabu. Quem mais repete esse conselho quase nunca tem liberdade de escolha. Quase nunca pode dizer não para um emprego ruim, sair de uma situação difícil ou tomar uma decisão sem olhar primeiro para o saldo. Dinheiro não compra felicidade, mas compra tempo, compra escolha. Compra a possibilidade de dizer não. Isso tem um impacto direto em como você vive. O conselho certo seria: dinheiro não é o fim, mas é o meio. E desprezar o meio é uma forma elegante de abrir mão do destino. O quarto você provavelmente já ouviu de alguém da família: comprar é melhor que alugar. Esse conselho tem um contexto em que é absolutamente verdadeiro. E tem outro em que é uma armadilha financeira de décadas. Quando você compra um imóvel no momento certo, com entrada sólida, prestação confortável, na cidade e no bairro certos, faz sentido. Quando você compra cedo demais, com entrada mínima financiada, prestação que compromete 35% da renda, num imóvel acima do necessário, você acabou de travar a maior parte do seu orçamento por 20 anos. E o custo invisível não é só a prestação. É o que você deixa de fazer com aquele dinheiro. É a imobilidade geográfica quando surge uma oportunidade em outra cidade. É a impossibilidade de ajustar o padrão de vida quando a renda cai. É a sensação de que a casa é sua, quando na verdade, por muitos anos, ela é do banco. O conselho foi criado numa época em que aluguel era dinheiro jogado fora e imóvel sempre valorizava. Hoje o mercado é mais complexo. Às vezes, alugar e investir a diferença constrói mais patrimônio do que comprar. O conselho certo seria: comprar é melhor que alugar quando os números fecham, não quando a sociedade diz que está na hora. E o quinto conselho fecha a lista. E é o que mais engana, porque parece responsável. Guarde 10% do que ganha. Esse conselho salvou muita gente que não guardava nada. É melhor do que zero, sempre. O problema é que virou teto quando deveria ser piso. 10% virou a meta. O número que a pessoa atinge, se sente bem e para de questionar. E aí o restante dos 90% vai para a estrutura de vida, sem revisão, sem questionamento, com a tranquilidade de quem acha que está fazendo a parte dela. Mas 10% de uma renda mediana, investido por décadas, dificilmente constrói independência financeira real.
especialmente quando a taxa de retorno é conservadora e a inflação corrói o poder de compra. Quem realmente acumula patrimônio com velocidade guarda 20, 30, às vezes 40%, especialmente nas fases em que a renda sobe e o custo de vida ainda não acompanhou. A janela de acumulação não dura para sempre. E quem passa essa janela guardando 10% porque é o que mandam os livros, chega no outro lado com menos do que poderia. O conselho certo seria: guarde o máximo que sua situação atual permite, revise esse número a cada aumento de renda e nunca trate 10% como chegada. Agora você pode estar ouvindo tudo isso e pensando: faz sentido. Mas por que é tão difícil questionar esses conselhos na prática? Porque eles não sobrevivem por lógica. Eles sobrevivem por vínculo. Quando o conselho veio do seu pai, questionar o conselho parece questionar o seu pai. Quando veio de alguém que você admira, revisar a ideia parece ingratidão. Quando veio de uma figura de autoridade, um livro famoso, um especialista, uma frase que todo mundo repete, questionar parece arrogância. E tem mais uma camada. Esses conselhos muitas vezes funcionaram para quem os deu, num contexto diferente, numa época diferente, com uma realidade diferente. O mercado financeiro de 20 anos atrás não é o de hoje. As taxas de juros eram outras, as opções de investimento eram outras, o custo de vida era outro. Um conselho que salvou uma geração pode estar limitando a próxima. Isso não significa que quem deu o conselho errou. Significa que o mundo mudou e o conselho não foi atualizado. E enquanto você não consegue separar o respeito pela pessoa do valor prático da ideia, você continua seguindo um mapa desatualizado, achando que está no caminho certo. A saída não é desconfiar de tudo. Não é jogar fora cada conselho que você recebeu. É aprender a fazer uma pergunta antes de aplicar qualquer orientação financeira. Esse conselho foi feito para mim agora, na minha situação? Não para quem deu, não para a época em que foi dito, não para o contexto em que nasceu para você. Hoje, com a renda que você tem, a dívida que você carrega, o patrimônio que você quer construir. Se a resposta for não, o conselho pode ser verdadeiro em abstrato e inútil ou prejudicial na sua realidade concreta. E existe um segundo filtro. Pergunte de onde veio o conselho. Quem viveu aquilo tem autoridade de experiência. Quem estudou aquilo tem autoridade técnica. Quem repete porque ouviu de alguém que ouviu de alguém, não tem nenhuma das duas. A maioria dos conselhos financeiros circula assim, sem origem, sem contexto, sem atualização. E continua circulando porque ninguém para questionar o que já foi validado coletivamente. Patrimônio exige exatamente isso, a capacidade de questionar o que parece correto demais para ser revisado. No fim das contas, o maior obstáculo para a sua liberdade financeira pode não ser ignorância, pode ser a certeza de que você já sabe. Porque quem sabe que não sabe busca aprender. Quem acha que já aprendeu, para de questionar. E é nesse ponto, quando o conselho vira crença e a crença vira identidade, que o dinheiro para de crescer. Não porque faltou esforço, mas porque o mapa que você estava seguindo nunca foi feito para o seu destino. Então faz um exercício simples depois desse vídeo. Pega os conselhos financeiros que você segue hoje, os que você nunca questionou, os que vieram de pessoas que você respeita, e pergunta com honestidade: isso ainda faz sentido para mim, agora, onde eu estou? A resposta pode ser desconfortável, mas também pode ser o começo da virada que você estava esperando. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo qual desses conselhos você seguiu sem questionar.